Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e esse é o nosso culto em português, o culto da Cocoa Presbyterian Church. Eu sou pastor aqui na Flórida, nos Estados Unidos, e sou pastor de uma igreja americana, mas durante o Covid eu comecei a fazer esses vídeos para ajudar as pessoas, abençoar as pessoas que não estavam podendo ir na igreja, né? Naquela época a grande maioria das igrejas ainda não tinha aquele sistema de internet, culto ao vivo, transmitido pela internet, aquele negócio todo, né? Então tem muita gente que ficou trancado dentro de casa sem poder ir na igreja. Então nós resolvemos começar esse culto em português. A minha igreja, como eu disse, é uma igreja americana, então aqui é tudo em inglês, né? Não temos um ministério em português ainda. Esse é o ministério em português, junto com o Pingo de Prosa, os vídeos que eu lanço durante a semana. E estamos fazendo ainda, né? Não sabemos por quanto tempo ainda vamos fazer, mas ainda estamos fazendo. Mas a ideia é te abençoar, te edificar, te encorajar na tua caminhada nesses dias complicados que o mundo está passando, né? E estamos chegando no fim do ano já. Dá para pensar que aninho puxado esse, não? Que aninho puxado esse. Então, mas o objetivo aqui é trazer uma palavra de Deus para você, orar por você, te abençoar, te edificar. Eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, né? Esse canal que você está assistindo chama o Pingo de Prosa, e a compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, né? A intenção nossa aqui não é competir com a igreja, não temos igreja brasileira, né? Nós estamos aqui na Flórida Central, então, né, se você está por aqui, venha fazer uma visita para a gente. É tudo em inglês, mas se você está aqui nos Estados Unidos, a língua aqui é a língua inglesa, então venha e participe aqui com a gente, né? Deixa eu fazer uma oração por você nesse instante. Pai, nós te agradecemos por esse momento, te agradecemos pela internet, te agradecemos pela tua graça e misericórdia na nossa vida, Senhor, que tem sido sem medida, ó Deus, sem medida. E pedimos nesse instante, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que estão nos assistindo. Que o Senhor toque no coração, toque na mente, toque no corpo, Senhor, aqueles que precisam de cura física. Abençoa a família nesse instante, abençoa as finanças nesse instante, Senhor. Os dias difíceis que o mundo está passando. Abre a porta de emprego, dá graça, ajuda, Senhor, a eles arrumarem emprego, aqueles que estão procurando emprego, aqueles que estão procurando um melhor emprego, arrumar esse melhor emprego, Senhor, poder pagar as contas, Senhor. Dá graça para eles, ó Deus. E abençoa, ó Deus, a vida espiritual deles. Ajuda-os a crescer no conhecimento do Senhor. Fica conosco nesse instante. Nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço, né, nesse culto nosso aqui, eu sempre compartilho uma música, né? Eu vou aqui e ali procurar a música, né? E tem um casal, né, que eu fui pastor deles, né, lá em Ribeirão Preto, né? E eles formaram um grupo chamado Baixo e Voz, muito bonito, e são gente muito boa, né? Eu gostaria de compartilhar a música deles, né, com vocês, né? Então vamos ouvir a música de hoje.
cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas o céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me eu não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora eu me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro eu nele achei. Quão ditoso então esse meu coração, conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a morrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos eu abri, e agora eu me alegro em sua luz. E agora eu me alegro em sua luz. E agora eu me alegro em sua luz. Ó, vocês assim, ó. Muito talento, né? Muito talento, graças a Deus. Deus é bom de dar tanto talento para a igreja dele, em tudo quanto é canto, em tudo quanto é canto. É uma bênção. Nós estamos começando no calendário cristão. Você tem que entender que a igreja de Jesus, não estou falando da igreja católica, a igreja católica também, mas a igreja de Jesus, antes da igreja católica, ela tinha um calendário cristão que ajudava a igreja em certas épocas do ano, falar, essa época do ano a gente celebra isso, essa época do ano a gente celebra aquilo. E havia leituras bíblicas para forçar o pessoal a ler a Bíblia, a memorizar, a entender, né? A celebrar os eventos importantes, né? Então agora nós estamos para começar o advento, né? Que é a celebração do Natal, que não é só no dia 24, né? Começa no calendário cristão. Começa, né, no final de novembro, começo de dezembro, dependendo da data, né? Então, é móvel, né, essas datas. E antes do advento se celebra o reino de Cristo, né? O reino de Cristo. Então, durante essa celebração, essa época, eu vou compartilhar alguns salmos que falam de Jesus, salmos messiânicos, salmos da realeza de Cristo, né? Então, hoje nós celebramos a Jesus como Rei, né? E eu quero compartilhar um salmo que fala sobre isso, começando o advento, né? Então, nós celebrar o Natal nos Salmos, né? Então nós vamos fazer isso. Então o Salmo de hoje vai ser o Salmo 2. Salmo 2 é um salmo muito conhecido,
importante na cristologia, né? Eu vou ler só os 12 primeiros versículos para você. Depois, se você tiver tempo, você dá uma lida no restante dos versículos, né? Eu vou ler só os 12 primeiros versículos. Olha o que diz aqui. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes dará de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás, como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que se não irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Essa é a palavra poderosa de Deus para a nossa vida nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por esse salmo, pela mensagem poderosa que o Senhor tem para nós, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abençoe aqueles que estão nos ouvindo, que o Senhor abra a mente, o coração, para eles entenderem a Tua palavra, aceitarem a Tua palavra e praticarem a Tua palavra, Senhor. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. No nome precioso de Jesus. Esse salmo, queridos, é um salmo conhecido. Na leitura ali você já percebeu, né, que no Novo Testamento existem menções, né? Então hoje nós celebramos Jesus como rei. Na maioria das vezes é apenas um tópico no calendário. Ou então na nossa conversa, Jesus é rei, Jesus reina, o Senhor reina, aquele negócio todo, né? Mas não é, a gente não dá tanto valor ao reino de Jesus e a Jesus como rei. Mas para nós cristãos, isso deveria estar na nossa mente todos os dias. Extremamente importante aprendermos sobre a realeza de Jesus. E na leitura desse texto aqui, nesses 12 versículos aqui que eu li para você, você já viu, né, você já deve ter conectado alguns versos ali, algumas expressões que joga lá para o Novo Testamento, né? Você já deve ter conhecido. Esse salmo é um salmo messiânico, descrevendo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, né? E o seu reino. E tem lições extremamente importantes para nós. Lições extremamente importantes para nós, principalmente nessa fase que a gente está vivendo no mundo. Muitas vezes a gente está numa fase assim de desespero, parece que a coisa está fora de controle, a coisa não está andando, não está indo para onde deveria ir, aquela sensação. A gente sabe disso porque a gente passa isso em todos os lugares. Parece que isso aí é universal, esse tipo de sentimento. E é um sentimento contra o reino de Deus. Parece que os inimigos, que a oposição tem mais poder, consegue fazer mais coisas, consegue avançar os seus objetivos, e a gente, mesmo que muitas vezes nós temos muita gente com a gente, não vai para frente a coisa, parece que não está engrenada, a coisa não vai, não anda, né? E muitas vezes a gente fica desanimado, não? A gente fica desanimado, a gente olha o povo, olha os juízes desse mundo, os políticos desse mundo, os líderes desse mundo, os presidentes, os reis. Gente, que coisa, né? Que coisa.
Parece que o pessoal da oposição tem mais poder, mais capacidade, mais força, mais gente, mais isso, mais aquilo. E a gente fica meio entalado com isso. A primeira coisa que a gente aprende nesse salmo aqui é que Deus olha para esse povo que está fazendo oposição a Deus, que está impedindo a obra de Deus, que está tentando travar o progresso do Evangelho, o progresso da igreja. Deus olha para eles, sabe o que Deus faz? Deus ri, Deus zomba, faz chacota dos seus inimigos. Eles conspiram, eles tramam, eles tomam sua posição, eles se reúnem contra o Senhor e o seu ungido, eles fazem tudo que eles conseguem fazer, tudo que eles podem fazer, e eles estão fazendo muita coisa, e Deus olha para eles e fala, olha, não vai para lugar nenhum com isso. Versículo 1, 2 e 3, a gente vê isso. Porque se enfurece os gentios, os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam, e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido. Rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas aranhas. É isso que o povo está fazendo, é isso que os governos estão fazendo. Não, olha as igrejas sofrendo, olha na América Latina, olha inclusive aqui nos Estados Unidos, na Europa, né? Para não falar no Oriente Médio, na Ásia, onde a coisa é complicada, né? Na China, Coreia. Mas olha a tentativa de travar a igreja, de travar a obra de Deus, né? de impedir que a obra avance, que Deus avance, que Deus seja conhecido. Esse é o que eles estão fazendo. E a reação de Deus é extraordinária, né? O versículo 4 diz, ri-se aquele que habita no céu. Ele ri. Essa tentativa dele, sabe o que causa em Deus? Cócegas. E ele zomba deles, faz chacota, faz piada. Essa é a reação de Deus para com os seus inimigos. Isso mostra o poder de Deus. Isso mostra que essa tentativa deles, o máximo que consegue fazer é um pouco de cosquinha em Deus. Essa tentativa de governos, de escolas, de políticos tentar travar a obra de Deus, tentar impedir o cristão de avançar, tentar coibir o ministério da igreja. Deus olha para eles e ri, porque isso só faz cócegas em Deus. E ele zomba deles. É muito importante para a gente entender isso, porque muitas vezes a gente acha que Deus está preocupado, que Deus está lá, o que eu vou fazer agora? Eles estão passando a lei aqui, aquela lei ali, a igreja vai acontecer isso com a igreja, vai acontecer aquilo com a igreja. E a gente fica preocupado, porque Deus, como é que Deus vai fazer? Por que Ele não ajuda? Por que Ele não age? Deus olha para esse povo que está tentando fazer tudo isso contra a igreja e Ele ri e zomba dele. Ele zomba de cada um deles. Porque eles estão tentando impedir o filho dele. Estão tentando impedir o rei que Ele escolheu. E a segunda lição que a gente aprende nesse texto aqui é que Deus mesmo, o Pai, Ele instalou o rei. Ele instalou o rei. Ele constituiu o rei. É Deus quem decide quem é o Messias, quem é o rei, quem é o Senhor. É Deus, não é o povo. É Deus, não são os outros reis que instalaram. Isso aqui, queridos, não é uma democracia. Eu não tenho voto, você não tem voto. Deus é que escolhe o rei dele. E ele já escolheu o rei dele. E o rei que ele escolheu é Jesus. Eu, porém, versículo 6 diz, eu, porém,
constituir o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Deus fez isso baseado nas obras de Jesus, naquilo que Jesus fez, na vinda dele, no nascimento dele, na vida perfeita dele, no sofrimento dele, na morte dele e na ressurreição dele. Quando Jesus passou por isso, Deus falou: você é o meu filho, você é o rei. Você é o rei. Versículo 7 diz assim: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje eu te constituí rei. Eu te constituí rei. Isso é baseado na ressurreição de Jesus. E esse texto está lá no Novo Testamento interpretado dessa forma. O escritor do Novo Testamento interpreta dessa forma, que é a obra de Jesus até a sua ressurreição. E aí Deus o instala, falou: olha, é você que é o rei. E é isso que aconteceu, né? Nós sabemos disso. Com a ascensão de Jesus, os salmos vão dizer isso, não quero adiantar nada aqui não, mas os salmos vão dizer isso, né? Com a ascensão de Jesus, ele sobe aos céus, apresenta o seu sacrifício e senta à direita do Pai. Deus, o rei. Jesus é o rei. E é Deus que determinou que ele é o rei. É muito importante a gente entender isso. Não tem democracia nisso aqui. Deus é que instalou. Deus é que constituiu o rei. Deus é que falou: esse aqui é o rei. Esse aqui vai ser o rei. Então, toda a tentativa dos reis da terra, dos governos da terra, toda essa tentativa é para que eles sejam o rei, para que eles tenham o poder, para que eles sejam os mais importantes. E Deus falou: não é nenhum de vocês. O meu filho é o rei. Tu és meu filho. O rei é Jesus. E é Deus quem instalou Jesus como rei. É extremamente importante nós entendermos isso, queridos. Porque o que a gente está vendo no mundo é a tentativa dos homens de ter poder, de ditar as regras, de fazer o povo obedecê-los. É esse clamor, né? esse desejo de ser o mais importante, o mais poderoso. E Deus está falando aqui, falou: olha, nenhum de vocês. É por isso que eles querem destruir Jesus e a obra de Jesus, porque eles querem tomar o lugar de Jesus, eles querem ser os mais importantes, eles querem ser rei. E Deus ri deles: não, eu já escolhi um rei. E o rei é meu filho. O rei é meu filho. Mas o Salmo fala algo mais para a gente que é extremamente importante. Que é extremamente importante a gente entender. É que Deus vai dar para o seu rei, Jesus. É isso que o Salmo está falando. Porque isso é um salmo messiânico e um salmo profético. Tanto é que no Novo Testamento, os escritores do Novo Testamento vão citar esse salmo e conectar esse salmo com Jesus. Deus vai dar todas as nações para o rei dele, que é Jesus. Essa é a terceira lição que a gente aprende aqui nesse salmo. Deus vai dar todas as nações. A gente vê os povos, né, e os reis da terra tentando ser o rei, ser o dono da cocada preta. Deus ri, zomba deles, e Deus é que instala o rei dele, e o rei dele é Jesus. E agora Deus vai dar todas as nações. Essa é uma promessa messiânica. É muito importante você entender isso. A conexão dos Salmos com o Novo Testamento, a conexão dos Salmos
com Jesus. É isso que os escritores no Novo Testamento fazem, essa conexão. Não para simplesmente lá nos reis tentando, zombando, fazendo e acontecendo. Não. Deus coloca Jesus como rei e não só isso. O que significa isso? Qual que é o próximo passo? Deus dá as nações, todas as nações, para Ele. Então, a promessa messiânica, uma promessa para Jesus. Na maioria das vezes a gente não presta atenção nessa promessa. Essa promessa é para aqui e agora. Vou repetir para você me entender, presta atenção. A promessa que Deus está fazendo aqui não é a promessa para o milênio, não é a promessa para depois que o mundo acabar, não é a promessa para depois que Jesus voltar, aquele negócio, não é. A promessa é para aqui e agora. Qual que é a promessa? Que Deus vai dar todas as nações para Jesus. Presta atenção. Jesus é o rei. Ele é o rei agora. Nesse exato momento. Ele está reinando desde da sua ressurreição. Da sua ascensão até os céus. Ele está sentado no trono e Ele está reinando. E Ele está recebendo aos poucos. Né? Para a gente parece muito devagar. Mas Deus tem o tempo dele. Ele está conquistando as nações. Talvez você não está prestando atenção. Agora Ele é o rei. Agora. Olha o versículo 8 e versículo 9 que diz: Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Como um vaso de oleiro. Pede-me e eu te darei as nações. Você lembra quando Jesus apareceu para os discípulos depois da sua ressurreição? Lá no Evangelho de Mateus, no último capítulo do Evangelho de Mateus, logo no finzinho do Evangelho. Quando ele envia Jesus, muitas vezes a gente fala assim, a gente guarda o ide por toda a terra e fazei discípulo de todas as nações. A gente sempre guarda isso, né? A gente só não guarda o antes disso, que é o que dá a garantia para o evangelismo, por fazer discípulo. Ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, por causa disso, porque todas as nações agora são minha herança e todas as extremidades da terra minha possessão, toda autoridade na terra e no céu foi-me dada. Por causa disso, ide e fazei discípulos de todas as nações. De todas as nações. Essa é a ordem. Essa é a ordem. Jesus está agora, nesse exato momento, assentado no trono e nós estamos num projeto de conquistar o mundo para Ele, colocar o mundo de joelhos diante dele. Esse é o teu objetivo. Esse é o objetivo da igreja. Esse é o meu objetivo, de conquistar o mundo, de implantar o reino de Deus em tudo quanto é canto do mundo. E ensinar o povo a dobrar os joelhos para Jesus, e a segui-lo, e a louvá-lo, e a adorá-lo, a obedecê-lo. Esse é o objetivo. Com base nisso, Deus requer algumas atitudes dos reis e dos povos. Com base de que Ele é o rei de todas as nações, agora. Agora. Sirva Ele. Regozije-se nele. Beije o Filho. Abençoados sejam aqueles que se refugiam nele. É isso que ele fala, olha só o versículo 10, 11 e 12, ele diz assim: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor,
Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se inflamará a ira. Bem-aventurados todos que nele se refugiam. Esse é o chamado para a gente aqui. Para servir, para adorar, se regozijar nele. Ele está assentado no trono, querido. Talvez nesse momento na tua vida não pareça. Parece que está tudo fora de controle. Mas esse é só um pontinho na tua história. A história é maior do que isso. E Ele é o dono da história. Ele é que está escrevendo a história é dele. A história é dele. Felizes aqueles que se refugiam nele, porque Ele é o Rei do universo. Nesse momento. Não importa o que esteja acontecendo na tua vida, no mundo, na política, não importa. Jesus está sentado no trono e Ele reina soberanamente. E o nosso trabalho é expandir o reino dele. E estamos fazendo isso. Imagina os discípulos lá, aquele tantinho de gente numa casa lá. E Jesus fala isso para ele: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, agora vocês vão e faz discípulos de todas as nações. Aquele grupinho de discípulos sai para o mundo afora. Olha o que tem hoje em dia. A América Latina está sendo infestada pelo cristianismo. A África está sendo infestada pelo cristianismo. A Ásia está sendo infestada pelo cristianismo. A Europa já foi infestada e agora está tendo um reavivamento. A coisa está começando a pegar de novo. Estados Unidos a mesma coisa. A coisa está acontecendo no mundo inteiro. Aquele grupinho de gente, eles provavelmente nem imaginavam que isso poderia acontecer. E aconteceu. E está acontecendo. E precisa continuar a acontecer. Precisamos continuar a fazer discípulos de todas as nações. De todas as nações. Esse é o objetivo, esse é o gol. É conquistar as nações e colocá-las diante do trono de Jesus, para que eles possam adorá-lo, servi-lo e obedecê-lo. Jesus é o rei agora. A gente precisa saber disso. Precisamos crer nisso. Só aqui não resolve não, a gente tem que ter isso aqui. Devemos entregar as nossas vidas a Ele. E devemos proclamar o reino dele, que Jesus é rei, é o único rei. Todos os cantos do mundo. Esse é o nosso propósito. Esta é a missão da igreja. Missão da nossa vida. Proclamar que Jesus é rei, Ele é o Salvador, Ele é rei, Ele veio para salvar, veio para reinar. Ele é Senhor. Esse é o objetivo para você, é o objetivo para mim. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós te agradecemos por esse salmo tão importante para a igreja e pedimos que o Senhor nos dê graça não só para reconhecer a soberania de Jesus, o reino de Jesus, reconhecer que Ele é rei, não só no mundo, mas na nossa vida. E dá-nos graça e poder, através do Teu Espírito, para proclamarmos o Seu reino para todas as pessoas e para servi-lo e adorá-lo todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos no nome dEle, no nome dEle. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Espero que você nos siga e se inscreva aqui nesse canal, no Pingo de Prosa. Durante a semana, de segunda a sexta, eu tenho vídeos curtinhos na hora do almoço, de meditação, através da Bíblia. Dá uma checada lá e assista esses vídeos. Se inscreva no nosso canal, compartilhe o canal com outras pessoas, tá bom?
Se eu não te ver durante a semana, eu vou te ver no fim de semana. Um grande abraço. Deus te abençoe.